Metaprompting está se mostrando uma ferramenta muito poderosa que todo mundo está usando agora. Na verdade, meio que parece programar em, sabe, 1995. Tipo, as ferramentas ainda não estão totalmente prontas. Estamos, sabe, nessa nova fronteira. Mas, pessoalmente, também parece um pouco como aprender a gerenciar uma pessoa. Tipo, como eu realmente comunico, sabe, as coisas que ela precisa saber para tomar uma boa decisão. Bem-vindos de volta a mais um episódio do The Light Cone. Hoje, vamos revelar o que realmente está acontecendo dentro das melhores startups de inteligência artificial quando o assunto é engenharia de prompts. Nós entrevistamos mais de uma dúzia de empresas e pegamos a opinião delas direto da linha de frente de quem está construindo isso, com dicas práticas. Jared, por que você não começa com um exemplo de uma das suas melhores startups de inteligência artificial? Eu consegui um exemplo de uma empresa chamada ParaHelp. A ParaHelp faz suporte ao cliente com inteligência artificial. Existem várias empresas que estão fazendo isso, mas a ParaHelp está fazendo de um jeito realmente bom. Eles estão, na verdade, fornecendo suporte ao cliente para Perplexity, Replit, Bolt e várias outras empresas de inteligência artificial de ponta atualmente. Então, se você, por exemplo, enviar um ticket de suporte ao cliente para Perplexity, quem vai responder de verdade é o agente de inteligência artificial deles. O mais legal é que o pessoal da ParaHelp, de forma muito generosa, concordou em mostrar pra gente o prompt real que está por trás desse agente, e colocar isso na tela no YouTube para o mundo inteiro ver. É relativamente difícil conseguir esses prompts de agentes de inteligência artificial especializados, porque eles são meio que as joias da coroa da propriedade intelectual dessas empresas. Então sou muito grato ao pessoal da ParaHelp por basicamente topar, tipo, open source esse prompt. Diana, você pode explicar pra gente esse prompt super detalhado? É muito interessante, e é bem raro ter a chance de ver isso funcionando. Então, o interessante desse prompt é que, primeiro, ele é realmente longo, muito detalhado. Nesse documento, dá pra ver que ele tem tipo 6 páginas, só de rolar pra baixo. Uma coisa importante que muitos dos melhores prompts começam fazendo é esse conceito de definir o papel do LLM. Você é gerente de um agente de atendimento ao cliente, e aí detalha em tópicos o que precisa ser feito. Depois, o principal é explicar a tarefa, que é aprovar ou rejeitar a chamada da ferramenta, porque está orquestrando chamadas de agentes de todos esses outros, e aí apresenta um plano mais geral. Ele divide tudo passo a passo. Você vê os passos 1, 2, 3, 4, 5, e depois apresenta algumas coisas importantes para lembrar, como não se desviar e começar a chamar tipos diferentes de ferramentas. Ele explica como estruturar a saída, porque muitas vezes, com agentes, você precisa que eles se integrem com outros agentes, então é quase como se estivesse colando uma chamada de API. Então, é importante especificar que ele vai fornecer uma determinada saída, seja aceitando ou rejeitando, e nesse formato. Depois, essa é meio que a seção de alto nível, e uma coisa que os melhores prompts fazem é dividir tudo nesse estilo de formatação tipo Markdown. Então você tem meio que o título aqui, e depois, mais adiante, ele entra em mais detalhes sobre como fazer o planejamento, e você vê que isso é como uma sublista disso. E como parte do plano, na verdade existem 3 grandes seções. Tem como planejar, depois como criar cada um dos passos do plano, e então o exemplo de alto nível do plano. Uma coisa importante sobre os melhores prompts é que eles mostram como raciocinar sobre a tarefa, e outra coisa fundamental é te dar um exemplo, e é isso que ele faz. E uma coisa interessante sobre isso é que parece mais programação do que escrever em inglês, porque tem esse formato de tag XML para especificar meio que o plano. A gente descobriu que isso facilita muito para os modelos de linguagem seguirem, porque muitos deles foram pós-treinados em RLHF com esse tipo de entrada em formato XML, e isso acaba gerando resultados melhores. Uma coisa que me surpreende por não estar aqui, ou talvez seja só a versão que eles liberaram, é que eu quase esperava que tivesse uma seção onde descreve um cenário específico e, realmente mostra um exemplo de saída para esse cenário. Isso está, tipo, na próxima etapa do processo. Sim. Sério? Ok. Sim. Porque isso é específico de cada cliente, né? Porque, tipo, cada cliente tem o seu próprio jeito de responder a esses chamados de suporte. Então, o desafio deles, como de muitas dessas empresas de agentes, é como você constrói um produto de uso geral quando cada cliente tem fluxos de trabalho e preferências um pouco diferentes. Isso é uma coisa muito interessante que eu vejo as empresas de agentes de inteligência artificial verticalizadas discutindo bastante, que é como ter flexibilidade suficiente para criar lógicas específicas sem virar uma empresa de consultoria, onde você acaba criando um prompt novo para cada cliente. Na verdade, eu acho que esse conceito de fazer fork merge de prompts entre clientes, e de qual parte do prompt é específica do cliente versus qual é da empresa como um todo, é algo realmente interessante que o mundo está só começando a explorar. Esse é um ponto muito bom, Jared.
Então, existe esse conceito de definir o prompt no prompt do sistema, depois tem o prompt do desenvolvedor, e depois o prompt do usuário. Então, o que isso significa é que o prompt do sistema é basicamente quase como definir, meio que, a API de alto nível de como a sua empresa opera. Nesse caso, o exemplo do para-help é muito um prompt de sistema. Não há nada específico sobre o cliente. E aí, conforme eles adicionam instâncias específicas dessa API e a utilizam, eles colocam tudo isso, digamos, no prompt do desenvolvedor, que não está mostrado aqui, e isso adiciona todo o contexto de, por exemplo, trabalhar com a Perplexity. Existem certas maneiras de lidar com perguntas sobre hack, enquanto trabalhar com a Bolt é bem diferente, certo? E eu acho que o para-help não tem um prompt de usuário porque o produto deles não é consumido diretamente pelo usuário final, mas, o prompt de usuário poderia ser mais parecido com o do Replit ou do Azero, certo? Onde os usuários precisam digitar, tipo, gere um site para mim que tenha esses botões, e por aí vai. Tudo isso vai no prompt do usuário. Então, essa é meio que a arquitetura que está surgindo. E sobre o seu ponto de evitar se tornar uma empresa de consultoria, eu acho que, existem tantas oportunidades de startups para construir ferramentas em torno de tudo isso. Por exemplo, qualquer pessoa que já trabalhou com engenharia de prompt sabe que exemplos e exemplos resolvidos são realmente importantes para melhorar a qualidade do resultado. Então, se você pegar o para-help como exemplo, eles realmente querem bons exemplos resolvidos que sejam específicos para cada empresa. Então, você pode imaginar que, à medida que eles escalam, você quase quer que isso seja feito automaticamente. No seu mundo ideal, o que você quer é, tipo, um agente que consiga extrair os melhores exemplos do database de clientes, e depois um software que simplesmente insira isso diretamente onde deveria estar no pipeline, sem que você precise ir manualmente buscar tudo isso e inserir por conta própria. Isso é, uma ótima introdução para metaprompting, que é uma das coisas que queremos discutir, porque esse é um tema recorrente que, sempre aparece quando conversamos com nossas startups de inteligência artificial. Sim, a Troc é, uma das startups com as quais estou trabalhando no bar atual da YC, e eles realmente ajudaram pessoas, como a empresa da YC, Duke, a fazer uma compreensão profunda e depuração dos prompts e dos valores retornados de um fluxo de trabalho em múltiplas etapas. E uma das coisas que eles descobriram é o prompt folding. Então, basicamente, um prompt pode gerar dinamicamente versões melhores de si mesmo. Um bom exemplo disso é um prompt de classificador que gera um prompt especializado com base na consulta anterior. Então, você pode realmente pegar o prompt existente que você tem e alimentá-lo com mais exemplos onde talvez o prompt tenha falhado, não fez exatamente o que você queria, e você pode realmente. Em vez de você ter que ir lá e reescrever o prompt, você simplesmente coloca ele no LLM bruto e diz, me ajude a melhorar esse prompt. E como ele se conhece tão bem, curiosamente, o metaprompting está se mostrando uma ferramenta muito, muito poderosa que todo mundo está usando agora. E o próximo passo depois que você faz esse tipo de folding de prompt, se a tarefa for muito complexa, existe esse conceito de usar exemplos, e é isso que a Jasberry faz. É uma das empresas com as quais estou trabalhando neste ciclo. Eles basicamente constroem uma ferramenta automática para encontrar bugs em código, o que é muito mais difícil. E a forma como eles fazem isso é alimentando o sistema com vários exemplos realmente difíceis que só programadores especialistas conseguiriam resolver. Vamos supor que você queira encontrar uma query N+1. Na verdade, é difícil até mesmo para os melhores modelos de linguagem encontrarem isso hoje em dia. E a forma como eles fazem isso é encontrando partes do código, depois adicionam essas partes ao prompt, e no metaprompt dizem algo como, olha, este é um exemplo de um erro do tipo N+1, e aí o sistema consegue resolver. E eu acho que esse padrão de, às vezes, quando é difícil até mesmo escrever uma explicação sobre o problema, é melhor simplesmente dar um exemplo. Isso acaba funcionando muito bem, porque ajuda os modelos de linguagem a raciocinar sobre tarefas complicadas e direcioná-los melhor, já que você não consegue definir parâmetros exatos. E é quase como programação de testes unitários, de certa forma, tipo, desenvolvimento orientado a testes é meio que a versão dos LLMS disso. Sim. Outra coisa que o Troc comenta aqui é que, sabe, o modelo realmente quer te ajudar tanto que, se você simplesmente disser, me devolva a resposta nesse formato específico, mesmo que ele não tenha exatamente a informação necessária, ele vai acabar te dizendo o que acha que você quer ouvir, e isso é literalmente uma alucinação. Então, uma coisa que eles descobriram é que você realmente precisa dar uma saída de verdade para os LMS. Você precisa dizer, se você não tiver informação suficiente para responder sim ou não, ou tomar uma decisão, não invente. Pare e me pergunte. E essa é uma forma muito diferente de pensar sobre isso. Isso é, na verdade, algo que aprendemos em alguns dos trabalhos internos que fizemos com agentes na YC, onde o Jared criou uma maneira bem inventiva de dar uma saída para o LLM. Você quer falar sobre isso? Sim, então, a abordagem troca é uma das formas de dar uma saída para o LLM.
Nós criamos uma forma diferente, que é no formato da resposta, de dar ao LLM a capacidade de ter parte da resposta basicamente como uma reclamação para você, o desenvolvedor, dizendo que você forneceu informações confusas ou pouco especificadas e que ele não sabe o que fazer. E o legal disso é que a gente pode simplesmente rodar o seu LLM, tipo, em produção, com dados reais de usuários, e depois você pode voltar e olhar para as saídas que ele te deu nesse, digamos, parâmetro de saída. A gente chama isso de debug info internamente. Então, tipo, a gente tem esse parâmetro de debug info onde basicamente ele está nos reportando coisas que precisamos corrigir, e literalmente acaba virando uma lista de tarefas que você, como desenvolvedor do agente, precisa fazer. É, tipo, um negócio realmente impressionante. Sim. Quero dizer, até mesmo para hobbyistas ou pessoas que estão interessadas em brincar com isso em projetos pessoais, uma maneira bem simples de começar com metaprompting é seguir a mesma estrutura do prompt, dar um papel para ele e fazer com que esse papel seja, por exemplo, você é um engenheiro de prompts especialista que dá críticas e conselhos realmente detalhados e ótimos sobre como melhorar prompts. E aí você dá para ele o prompt que tinha em mente e ele vai te devolver um prompt muito mais expandido e melhor. Então, você pode simplesmente continuar rodando esse ciclo por um tempo. Funciona surpreendentemente bem. Acho que esse é um padrão comum, às vezes, para empresas quando elas precisam obter respostas dos LMS em seus produtos de forma muito mais rápida. Eles fazem o metaprompting com um modelo maior, mais robusto, qualquer um desses, sei lá, modelos com centenas de bilhões de parâmetros ou mais, tipo, acho que Claude 4, 3.7, ou o seu, GPT 4.3. E eles fazem esse metaprompting, e depois tem um prompt muito bom funcionando, que então usam o modelo destilado. Então, eles usam isso, por exemplo, no 940, e acaba funcionando muito bem. Especificamente, às vezes, para empresas de agentes de voz com inteligência artificial, porque a latência é muito importante para conseguir passar nesse teste de Turing. Porque se houver uma pausa muito grande antes do agente responder, os humanos conseguem perceber que tem algo estranho. Então, eles usam um modelo mais rápido, mas com um prompt maior e melhor, que foi refinado a partir dos modelos maiores. Então, esse também é um padrão comum. Outra coisa, de novo, talvez menos sofisticada, mas, assim, conforme o prompt vai ficando cada vez maior, acaba virando um grande documento de trabalho. Uma coisa que achei útil é, enquanto você está usando, se você anotar em um Google Doc as coisas que está percebendo, tipo, os resultados não saindo como você quer ou de formas que você acha que dá para melhorar, você pode simplesmente escrever essas observações em formato de nota e depois passar para o Gemini Pro, junto com o prompt original, e pedir para ele sugerir várias edições no prompt para incorporar bem essas melhorias. E faz isso bem. Outra dica é que, no Gemini 2.5 Pro, se você olhar os rastros de pensamento enquanto ele está avaliando, você pode aprender bastante sobre todos esses erros também. A gente já fez isso internamente também, né? Gente, isso é fundamental, porque se você está usando o Gemini só pela API, até recentemente, você não tinha acesso aos rastros de pensamento. E, tipo, os rastros de pensamento são, tipo, o debug crítico, trazendo informações para você entender o que está errado com o seu prompt. Eles acabaram de adicionar isso à API, então agora você pode realmente integrar isso nas suas ferramentas e fluxos de trabalho de desenvolvedor. Sim. Eu acho que um ponto subestimado dessa convergência do Gemini Pro ter janelas de contexto tão longas, é que você pode usá-lo efetivamente como um replo. Ele vai, tipo, passo a passo. Você coloca seu prompt em um exemplo e literalmente assiste ao rastro de raciocínio em tempo real para descobrir como pode direcionar ele para onde você quer. O Jared e o time de software da YC, na verdade, construíram isso, sabe? Vários tipos de bancadas de trabalho que permitem a gente fazer debug e coisas do tipo. Mas, como você disse, às vezes é melhor simplesmente usar o Gemini.google.com diretamente arrastar e soltar, sabe? Arquivos de literalmente. E, você não precisa fazer isso em algum tipo de container especial. Tipo, isso parece funcionar totalmente até mesmo diretamente no próprio ChatGPT. Tudo isso, não. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao chefe de dados da YC, Eric Bacon, que, ajudou muito a todos nós, muito desse metaprompting e o uso do Gemini Pro 2.5 como, basicamente, um replo. E sobre os evals? Quero dizer, a gente já fala sobre evals faz quase um ano. Quais são algumas das coisas que os fundadores estão descobrindo? Mesmo que a gente já esteja falando isso há um ano ou mais, Gary, eu ainda acho que é verdade. Os evals são realmente a joia da coroa, o principal ativo de dados para todas essas empresas. Um dos motivos pelos quais a PowerHelp topou abrir o código do prompt é que eles me disseram que, na verdade, não consideram os prompts como a joia da coroa. Os evals são a joia da coroa, porque sem os evals você não sabe por que o prompt foi escrito daquele jeito. Do jeito que foi, e fica muito difícil melhorar isso. Sim.
E eu acho que, de forma abstrata, dá para pensar que, sabe, a YC investe em muitas empresas, especialmente em inteligência artificial vertical e SaaS, e aí você não consegue acessar os evals a menos que esteja literalmente sentado lado a lado com as pessoas que estão fazendo determinado trabalho de conhecimento, seja X, Y ou Z. Você precisa sentar ao lado do gerente regional de vendas de tratores e entender, bom, essa pessoa se importa com... Sabe, é assim que essa pessoa é promovida, é com isso que ela se importa, essa é a função de recompensa dela. E aí, o que você faz é pegar essas interações presenciais, sentar ao lado de alguém em Nebraska, e depois voltar para o seu computador e transformar isso em evals muito específicos. Tipo, esse usuário em particular quer esse resultado depois que ele... Sabe, depois que essa fatura chega, a gente precisa decidir se vai honrar, sabe, a garantia desse trator. Só para dar um exemplo. Esse é o verdadeiro valor, certo? Tipo, sabe, todo mundo fica realmente preocupado com, será que estamos sobrepers? E, sabe, o que vai acontecer com as startups? E eu acho que é literalmente aqui que a coisa acontece de verdade. Onde, se você, sabe, se você está lá em determinados lugares, entendendo aquele usuário melhor do que qualquer outra pessoa e fazendo o software realmente funcionar para essas pessoas, esse é o seu diferencial. Isso é, tipo, uma descrição perfeita do que é a competência central exigida dos fundadores hoje em dia. Tipo, literalmente, o que você acabou de dizer, esse é o seu trabalho como fundador de uma empresa assim, ser realmente bom nisso. Sim. E, tipo, ser obcecado de forma maníaca pelos detalhes do fluxo de trabalho do gerente de vendas da sua região. Sim. E o mais louco é que isso é muito difícil de fazer. Tipo, sabe, como? Você já foi para Nebraska? Você sabe? A visão clássica é que, os melhores fundadores do mundo são, sabe, engenheiros e tecnólogos realmente brilhantes, geniais mesmo, e ao mesmo tempo, eles precisam entender alguma parte do mundo que pouquíssimas pessoas entendem. E aí existe essa pequena fatia que é, sabe, o fundador de uma startup bilionária. Sabe, eu penso no Ryan Peterson, da Flexport. Ele é realmente uma pessoa incrível, que entende como se constrói software, mas também, se não me engano, ele foi o terceiro maior importador de banheiras de hidromassagem médicas por um ano inteiro, tipo, há uns 10 anos. Então, sabe, quanto mais estranho for isso, quanto mais do mundo você tiver visto que nenhum outro tecnólogo viu, maior é a oportunidade, na verdade. Acho que você já colocou isso de uma forma muito interessante antes, Gary, quando você disse que todo fundador se tornou uma espécie de engenheiro de campo avançado. Esse é um termo que remonta a Palantir, e como você esteve lá desde o início, talvez possa nos contar um pouco sobre como o termo engenheiro de campo avançado surgiu na Palantir. E o que os fundadores podem aprender com isso hoje em dia. Quer dizer, acho que toda a tese da Palantir, em algum nível, era que, se você olhar para o Meta, na época chamado de Facebook, ou para o Google, ou para qualquer uma das principais startups de software que todo mundo conhecia naquela época, um dos principais reconhecimentos que Peter Thiel, Alex Karp, Stefan Cohen, John Lonsdale, Nathan Jenkins, ou seja, os fundadores originais da Palantir, tiveram, era que, se você fosse a qualquer empresa da Fortune 500, a qualquer agência governamental do mundo, inclusive dos Estados Unidos, ninguém ali entendia a ciência da computação e tecnologia no nível que, sabe, no mais alto nível possível, jamais estaria naquela sala. E então, a grande sacada da Palantir, que eles descobriram muito cedo, era que os problemas que esses lugares enfrentam são, na verdade, problemas de bilhões, às vezes trilhões de dólares. E ainda assim, isso foi muito antes da inteligência artificial se tornar algo relevante, sabe? Quero dizer, as pessoas até falavam sobre aprendizado de máquina, mas, naquela época, chamavam de mineração de dados, sabe? O mundo está inundado de dados. Esses, sabe, bancos de dados gigantes de pessoas, coisas e transações, e a gente não fazia ideia do que fazer com isso. É isso que a Palantir era, e ainda continua sendo, que, você pode ir encontrar os melhores tecnólogos do mundo que sabem como escrever softwares para realmente dar sentido ao mundo. Sabe, você tem esses petabits de dados e não sabe como encontrar a agulha no palheiro? E, sabe, o mais louco é que, depois de, sei lá, uns 20, 22 anos, isso só ficou ainda mais verdadeiro. Temos cada vez mais dados e cada vez menos compreensão do que está acontecendo. E, não é por acaso que agora, com os LLMS, tipo, a gente realmente está se tornando muito mais viável. E aí, o título de engenheiro implantado na linha de frente era, especificamente, como você senta literalmente ao lado do agente do FBI que está, investigando o terrorismo doméstico. Como você senta bem ao lado deles, no escritório deles de verdade, e vê como é que chega um caso. Quais são todos os passos? Quando você realmente precisa ir até o promotor federal, o que é que eles estão enviando?
É isso. Quer dizer, o engraçado é que, literalmente, são tipo documentos do Word e planilhas do Excel, né? E, o que você faz como engenheiro implantado na linha de frente é pegar essas coisas meio de arquivo de pastas e máquina de fax que as pessoas precisam fazer e transformar isso em um software realmente limpo. Então, sabe, a visão clássica é que deveria ser tão fácil fazer uma investigação em uma agência de 3 letras quanto tirar uma foto do seu almoço no Instagram e postar para todos os seus amigos. Tipo, essa é, sabe, meio que a parte mais engraçada disso. Então, sabe, eu acho que não é por acaso que hoje engenheiros de campo que vieram desse sistema na Palantir estão se tornando alguns dos melhores fundadores na YC, de fato. Quero dizer, e isso produziu um número incrível de fundadores de startups porque, sim, o treinamento para ser um engenheiro de campo é exatamente o tipo de treinamento certo para ser fundador dessas empresas hoje em dia. Outra coisa interessante sobre a Palantir é que, enquanto outras empresas mandavam, tipo, um vendedor para sentar com um agente do FBI, a Palantir mandava engenheiros para fazer isso. Acho que a Palantir provavelmente foi a primeira empresa a realmente institucionalizar isso e escalar esse processo, né? Sim. Quer dizer, eu acho que o que aconteceu ali, o motivo pelo qual eles conseguiram esses contratos de 7, 8 e agora 9 dígitos de forma tão consistente, é que, em vez de mandar alguém só para fazer social, aquele cara todo arrumado, que chega lá e fala, vamos aos shows, sabe, tudo baseado em relacionamento, e aí você faz uma reunião só. Aí, eles realmente gostavam do vendedor, e só pela força da personalidade, você tentava fazer com que te dessem um contrato de 7 dígitos. E, tipo, o prazo disso podia ser, sei lá, 6 semanas, 10 semanas, 12 semanas, tipo, 5 anos, não sei. É tipo. E o software nunca funcionava. Já se você coloca um engenheiro lá, e dá para ele, sei lá, o Palantir Foundry, que é como eles chamam agora o núcleo deles, né? De suítes de visualização e mineração de dados, ao invés da próxima reunião ser para revisar 50 páginas de documentação de vendas, contrato, especificação ou algo assim, é literalmente tipo, beleza, a gente construiu. E aí você começa a receber feedback real, ao vivo, em questão de dias. E, sinceramente, essa é a maior oportunidade para fundadores de startups. Se os fundadores de startups conseguirem fazer isso, é justamente isso que engenheiros alocados no cliente estão acostumados a fazer. É assim que você pode vencer uma Salesforce, uma Oracle, ou, sabe, uma Booz Allen, ou literalmente qualquer empresa por aí que tenha um escritório enorme e vendedores sofisticados, sabe, aqueles vendedores elegantes com apertos de mão firmes. E aí fica a pergunta, como é que um engenheiro realmente bom, mas com um aperto de mão fraco, consegue entrar lá e vencer esses caras? Bem, na verdade, você mostra para eles algo que eles nunca viram antes e faz com que eles se sintam realmente ouvidos. Você precisa ser super empático em relação a isso. Tipo, você realmente precisa ser um ótimo designer e uma pessoa de produto. E aí, sabe, voltar e simplesmente surpreendê-los. O software é tão poderoso que, assim que você vê algo que faz você se sentir compreendido, você quer comprar na hora. É uma boa maneira de pensar sobre isso que os fundadores deveriam se enxergar como os engenheiros de campo avançado da própria empresa? Com certeza, você não pode terceirizar isso. Literalmente, os próprios fundadores, eles são técnicos. Eles precisam ser as grandes pessoas de produto. Eles precisam ser o etnógrafo. Eles precisam ser o designer. Você quer que a pessoa, na segunda reunião, veja a demonstração que você montou com base no que ouviu e diga, uau, nunca vi nada assim, pode pegar meu dinheiro. Acho que o incrível desse modelo é que é por isso que estamos vendo muitos agentes de inteligência artificial vertical decolarem. É justamente por isso, porque eles conseguem ter essas reuniões com o comprador final e o patrocinador dentro dessas grandes empresas. Eles pegam esse contexto e basicamente colocam tudo no prompt, e aí conseguem voltar rapidamente para uma reunião, tipo, já no dia seguinte. Talvez com a Palantir isso levasse um pouco mais de tempo e exigisse uma equipe de engenheiros. Aqui, pode ser só os 2 fundadores que vão lá, e aí eles fecham contratos de 6, 7 dígitos, que é o que estamos vendo, e com grandes empresas, algo que nunca tinha acontecido antes. E isso só é possível com esse novo modelo de engenheiro implantado na linha de frente junto com inteligência artificial, que está simplesmente acelerando tudo. Isso só me faz lembrar, já mencionei antes no podcast, como a GigaNL, que faz outro tipo de suporte ao cliente, especialmente muito suporte por voz, e é um caso clássico de 2 engenheiros de software extremamente talentosos, que não são vendedores natos, mas se forçaram a ser, essencialmente, engenheiros implantados na linha de frente, e fecharam um grande contrato com a Zept e depois com mais algumas empresas que ainda não podem anunciar, mas eles. E eles vão fisicamente até o local, tipo o modelo da Palantir. Sim, isso mesmo. Eles fizeram tudo isso, onde, após fechar o contrato, vão ao local, sentam com a equipe de suporte ao cliente e ficam lá descobrindo como continuar ajustando e melhorando o software ou LLM para funcionar ainda melhor.
Mas antes disso, até mesmo para fechar o contrato, o que eles perceberam é que conseguem ganhar só por ter a demonstração mais impressionante. No caso deles, eles inovaram um pouco no pipeline de RAG para que possam fazer com que as respostas por voz sejam tanto precisas quanto com latência muito baixa. Então é algo tecnicamente desafiador de se fazer. Mas eu sinto que, no antes dessa ascensão atual dos LLMS, você não conseguia necessariamente se diferenciar o suficiente na fase de demonstração de vendas para superar os incumbentes. Então, você pode realmente vencer o Salesforce tendo um CRM um pouco melhor com uma interface de usuário melhor, mas agora, como a tecnologia evolui muito rápido, é muito difícil conseguir isso nos últimos 5, 10. Aqueles 5 a 10% finais. Você pode, na verdade, se for um engenheiro alocado no cliente, ir lá, fazer a primeira reunião, ajustar para que funcione muito bem para aquele cliente, voltar com uma demo e conseguir aquela reação de uau, nunca vimos ninguém conseguir fazer isso antes, e fechar negócios enormes. E foi exatamente esse o caso com a Rap Robot, que vendeu contratos de 7 dígitos para os 3 maiores corretores de logística do mundo. Eles construíram agentes de voz com inteligência artificial para isso. Eles são os que estão usando o modelo de engenheiro alocado e conversando, por exemplo, com os CEOs dessas empresas entregando muitos produtos rapidamente, com um tempo de resposta muito curto, e tem sido incrível ver isso decolar agora. Começou com contratos de 6 dígitos e agora estão fechando contratos de 7 dígitos, o que é insano. Legal. Meses depois. Então, esse é o tipo de coisa que você pode fazer com, quer dizer, uma engenharia de prompt incrivelmente inteligente, na verdade. Bom, uma das coisas interessantes sobre, cada modelo é que cada um parece ter sua própria personalidade, e uma das coisas que os fundadores estão realmente percebendo é que você vai procurar pessoas diferentes para coisas diferentes, na verdade. Uma das coisas que todo mundo comenta é que o Claude é meio que o modelo mais alegre, mais humano, mais fácil de direcionar, e o outro, o Llama 4, é um que precisa de muito mais direcionamento. É quase como conversar com um desenvolvedor, e parte disso pode ser um resultado de não terem feito tanto RLHF em cima dele. Então, é um pouco mais difícil de trabalhar, mas você consegue direcionar muito bem se realmente for bom em fazer muitos prompts, quase como se estivesse fazendo um pouco mais de RLHF, mas realmente é um pouco mais complicado de lidar. Bem, uma das coisas para as quais temos usado LLMS internamente é justamente ajudar os fundadores a descobrir de quem eles deveriam aceitar investimento. E, nesse caso, às vezes você precisa de uma métrica bem direta, de 0 a 100. 0 significa nunca, jamais aceite o dinheiro deles, e 100 significa aceite o dinheiro deles imediatamente, tipo, eles realmente te ajudam tanto que seria loucura não aceitar o dinheiro deles. A gente tem trabalhado em algumas métricas de avaliação sobre isso usando prompts. Quais são algumas das coisas que aprendemos? É boa prática fornecer rubricas para LLMS, especialmente se você quer obter uma pontuação numérica. Você precisa dar uma rubrica para ajudar o modelo a entender como pensar sobre isso e qual a diferença, por exemplo, entre 80 e 90, mas essas rubricas nunca são perfeitas. Sempre existem exceções. E você testou isso com o 3 e o Gemini 2.5. E vocês encontraram discrepâncias? Sim. Isso foi o que achamos interessante, porque você pode dar a mesma rubrica para 2 modelos diferentes. No nosso caso, percebemos que o 3 era muito rígido. Ele realmente segue à risca a rubrica. Ele, penaliza fortemente qualquer coisa que não se encaixe exatamente na rubrica que você forneceu. Enquanto o Gemini 2.5 Pro, na verdade, era muito bom em ser flexível, no sentido de que ele aplicava a rubrica, mas também conseguia, de certa forma, quase raciocinar sobre por que alguém poderia ser, tipo, uma exceção ou por que você poderia querer avaliar algo de forma mais positiva ou negativa do que a rubrica sugeriria, o que eu achei realmente interessante. Porque aí, é como quando você está treinando uma pessoa e está tentando. Você dá uma rubrica para eles. Tipo, você quer que eles usem a rubrica como um guia, mas sempre existem esses casos extremos em que é preciso pensar um pouco mais a fundo. E eu achei interessante que os próprios modelos lidam com isso de formas diferentes, o que significa que eles meio que têm personalidades diferentes, né? Tipo, o 3 parecia um pouco mais como um soldado, meio que, ok, vou marcar. Já o Gemini Pro 2.5 parecia mais como um funcionário com bastante autonomia. Era tipo, ok, acho que isso faz sentido. Mas talvez isso seja uma exceção nesse caso, o que foi, assim, muito interessante de ver. Engraçado ver isso aos investidores. Sabe, às vezes tem investidores como Benchmark ou Trive. É tipo sim, aceite o dinheiro deles na hora. O processo deles é impecável. Eles não somem do nada. Eles respondem os e-mails mais rápido do que a maioria dos fundadores. Sabe, realmente impressionante. E aí, um exemplo aqui pode ser, sabe, tem muitos investidores que estão simplesmente sobrecarregados e talvez não sejam tão bons em gerenciar o próprio tempo. Então, eles podem ser ótimos investidores e o histórico deles comprova isso, mas acabam demorando para responder. Eles parecem sobrecarregados o tempo todo. Eles acabam sumindo, provavelmente sem querer, não de propósito.
E é exatamente para isso que um LLM serve. Tipo, as informações de depuração de alguns desses casos são muito interessantes de ver. Tipo, sabe, talvez sejam 91 em vez de, sei lá, 89. Vamos ver. Acho que uma das coisas que mais me surpreendeu, enquanto a gente mesmo está brincando com isso e passamos, sei lá, uns 80 a 90% do nosso tempo com fundadores que estão totalmente na vanguarda, é que, por um lado, as analogias que até nós usamos para discutir isso são, tipo, é meio que como programar. Na verdade, parece um pouco como programar em, sei lá, 1995. Tipo, as ferramentas ainda não estão totalmente prontas. Tem muita coisa que ainda não está especificada. Estamos, sabe, nessa nova fronteira. Mas, pessoalmente, também parece um pouco como aprender a gerenciar uma pessoa. Ele. É como eu realmente comunico, sabe? As coisas que ela precisa saber para tomar uma boa decisão. E como eu garanto que ela saiba, sabe, como eu vou avaliá-la e pontuá-la. E, não só isso, tipo, tem esse aspecto do Kaizen, sabe? Essa técnica de manufatura que fez com que o Japão produzisse carros realmente muito bons nos anos 90. E esse princípio, na verdade, diz que as pessoas que são realmente as melhores em melhorar o processo são justamente aquelas que estão executando o trabalho. É literalmente por isso que, os carros japoneses ficaram tão bons nos anos 90. E isso, pra mim, é meta-prompting. Então, sei lá, é um admirável mundo novo. Estamos meio que vivendo esse novo momento. Então, com isso, nosso tempo acabou, mas estou ansioso para ver que tipo de prompts vocês vão criar e a gente se vê na próxima.